sabe que hoje em dia as crianças têm muito mais problema de vista do que Das crianças antes, né? antigamente. Ficam muito Tem expostas sentido, à tem luz do sentido. celular. Eu não sei se você fica assim. Eu, quando fico muito tempo, eu sinto dor de cabeça. Aquela luz muito alta, né? Principalmente de noite, quando você está tudo apagado e aquela luz assim. Então, imagina para a criança o dia inteiro vendo aqueles desenhos cheios de luz, cheio de movimento. Aquilo ali atrapalha muito. Então, se puder reduzir, é o que eu sempre falo, gente, né? Sem muita cobrança, porque está todo mundo estressado nessa quarentena, mas tentar reduzir o máximo. Ter um momento ali que a criança se sinta, né, acolhida, brincando com a mãe, com o pai, ou os dois juntos, ou separados, se tiver, né, trabalhando de casa. O melhor é sempre ter todo dia aquele momento, né, em família brincando. Porque para alguma coisa essa quarentena tem que servir, né, Fábio? Não sei se você pensa comigo. Eu acho que isso é uma lição para as pessoas entenderem as coisas que têm que ser valorizadas em primeiro lugar. Porque a gente valorizava outras coisas, né? Em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar. E por último, a criança, por último, a família. E aí a gente se viu obrigada agora, tá todo mundo ali, e você tem que olhar para aquelas pessoas que moram com você, né? Com Você tem que ter certeza, com certeza. tem que ter aquele momento, porque você não tem mais desculpa para dar. Entendeu? Você tem que viver aquilo. Não tem mais a creche para deixar o dia inteiro, não tem mais a escola. Tem que... Então, esse é o momento de você, da maioria das famílias, se conectar com a sua criança, né? Que não Com estava certeza. acontecendo. A gente via muito isso na... Travou aí? Tá travando? Tá travando um pouquinho. Deixa eu apresentar você, que a gente bateu papo aqui, a gente nem apresentei a você. Tá me ouvindo bem, hein? Tô ouvindo bem, pode ir. De vez em quando dá uma congelada a você, mas assim, aí perde um pouquinho, mas qualquer coisa eu falo para você. Olha só, nós Tá estamos bom. aqui com a professora Daniele Leão, Daniele Leão, Isso. Daniele Leão, pedagoga, mãe de duas filhas, né? Uma mais velha e a outra bem novinha. Porque às vezes, por que é importante falar que você é mãe? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas é fácil falar isso e não tem nem filha para botar em prática isso tudo que fala. Então, assim, eu acho muito importante a tua situação em você ser pedagoga e ser mãe. Até porque o Exato. teu trabalho as pessoas conseguem ver através da tua filha. Então, assim, a minha esposa, para quem não conhece, a Daniele, a professora Daniele, foi minha aluna de personal há muitos anos atrás. E a minha esposa, muitos anos atrás mesmo, e a minha esposa acompanha ela nas redes sociais já há muito tempo, por conta do trabalho que ela faz com a filha dela em shopping, em restaurantes. Então ela tem um trabalho muito interessante com a filha dela, com atividades práticas, né, do Montessori, na verdade, né? E assim, o método Montessori, então ela utiliza isso no dia a dia dela. E minha esposa é apaixonada pelo teu trabalho, já te dizendo já que, em nome da Fabiana, que a Fabiana adora teu trabalho. A Fabiana divulga teu trabalho para muita gente. Agora ela vai usar bastante, né? Agora ela já falou, pô, eu quero utilizar com a neném esse trabalho que a Dani faz, e caramba, eu falei assim, poxa, isso é legal. Então, Dani, seja bem-vinda aí. Pode falar um oi para o público aí, para teus seguidores também que estão assistindo. Então, gente, como o Fábio falou, né, eu trabalho com educação infantil há mais de 10 anos, como professora de educação infantil, e eu, há alguns anos, desde que engravidei da Júlia, eu comecei a estudar o método Montessori, que não é um método muito utilizado ainda, eu sou professora do município, ainda não se utiliza, né? Ele é um método pouco conhecido e que muita gente tem mitos com relação a ele, né? Inclusive eu tinha também, achando que ele não educa, que ele deseduca a criança por ele ser um método diferente.
do momento que eu comecei a estudar e comecei a ver, colocar em prática quando a Júlia nasceu e ver os resultados, aí que eu fui entender do que se trata, né? Então, assim, O todo que mundo seria o fala, método Montessori? O que seria o método Montessori? Método Montessori é uma forma de educação detém conhecimento e passa para o aluno, né? O aluno recebe aquilo pronto de acordo com o que o professor determina. No método Montessori, o que acontece? A gente deixa exposto na sala, de diversas formas, materiais, vários objetos, né? Eu vou até mostrar como é que é exposto, em bandejinhas, de forma atrativa para a criança, e ela é livre para trabalhar com aquele material, a gente chama de material. Por exemplo, para trabalhar números, a gente vai expor tampinhas, expor pareamento do número. Pareamento é quando você utiliza a figura e um objeto e a criança vai ter que ver, por exemplo, que aquela tampinha corresponde ao número 1 e ela coloca ali. Então, ela vai trabalhar os conceitos normais, lógico, de aprendizado, só que de uma forma brincando, que ela vai se sentir mais acolhida, mais respeitada. Então, por exemplo, quando é pequenininho, ela vai lá, ela vê, hoje ela está querendo brincar com animais da fazenda. Ela vai pegar lá a bandejinha que tem os animaizinhos e tem as fotinhos dos animais, ela vai sentar no chão. E ao contrário do que pensam, existe uma rotina e existem regras, né? Ela tem que pegar o material, ela tem que colocar no tapetinho, ela vai fazer a atividade, quando ela terminar, ela devolve. E um amiguinho não pode interromper a atividade do outro. Então, existem regras, existe tudo normal como uma escola, só não existe prova. A prova é feita através de avaliação individual. Qualitativa? Avaliação qualitativa? Vai ser avaliado várias coisas do aluno, né? Da educação infantil em geral já não existe prova, né? Inclusive no município. Mas no Montessori, inclusive nos maiores, não existe prova. Existe uma ficha de coisas que o aluno tem que cumprir durante a semana e ele cumprindo, ele mesmo vai marcando e a professora vai supervisionando e no final ela avalia como ele está naquela determinada matéria. O interessante do Montessori é que ele faz com que a criança tenha autonomia, porque ele estimula muito também a vivência prática, coisas do dia a dia que na escola tradicional não se aprende, que é muito importante. Como, por exemplo, que você tem que pegar a sua comidinha ou a sua água, você mesmo pegar a sua água. Parece bobo, mas você imagina para uma criança que ainda não sabe falar, ela dizer que está com sede, a mãe entender. No método Montessori, você ensina desde pequenininho a ter um recipientezinho seguro, de forma segura, onde ela mesma possa pegar a aguinha dela, mesmo que ela derrube um pouco, mesmo que ela molhe. Mas isso dá uma autonomia, isso faz com que a criança se sinta respeitada, segura e que ela queira fazer mais coisas, porque as nossas crianças são acostumadas a receber tudo na mão. Elas não são ensinadas a fazer as coisas por elas mesmas. Por exemplo, pegar a sua água, fazer o seu pãozinho e passar uma manteiga. Isso tudo são atividades que chama de vida prática. Varrer quando ela joga o papelzinho no chão, ter uma vassourinha, um rodinho, que a gente, né, inclusive eu antigamente condenava de uma criança ter um rodinho, uma vassourinha, que estava ensinando ela a limpar, não sei o quê. São conceitos errados que colocaram pra gente. E Daniele, tanto pro menino, tanto pra menina, porque assim, pode parecer assim, algo bem feminino da educação, né? Mas assim, Sim. O ensinamento para ambos os gêneros, né? Para ambos os sexos, correto? Isso, é todo mundo igual. Então, sujou, limpa,
derramou, seca com paninho, as atividades são iguais, os meninos brincam com boneca igual, porque o cuidado do filho, isso já caiu por terra que é só da mãe. Então, o pai, como que um pai vai aprender se ele nunca teve oportunidade de, na brincadeira, que é onde a criança aprende, o cuidado, o carinho, o jeitinho que pega o boneco, entendeu? A dar uma comidinha. Então, são coisas que o método Montessori já trabalha na criança. A igualdade e a cooperação é o principal. O que eu acho mais legal é que se alguém for visitar uma escola Montessori, vai ficar encantado como que um ajuda o outro. Porque as salas são juntas, são agrupamentos de 0 a 3 anos, de 3 a 6. Eles trabalham coisas diversas, mas eles ficam na mesma sala. E eles aprendem que o mais velho ajuda o mais novo. Então, se o mais velho já sabe fazer tal coisa, ele ajuda o menorzinho. E ele tem que ter cuidado com o menor. Ele não pode empurrar o amigo. Então, são muitos conceitos que, hoje em dia, mais do que nunca, eu acho fundamental para as crianças, porque a gente veio de uma geração que valorizava muito o conteúdo, a nota, o ser bem-sucedido, e no final nos tornamos, a maioria, pessoas doentes, frustradas, né, infelizes. Então, eu acho que mudar essa visão do que a gente deve ensinar para uma criança pequena, mais do que ela fazer uma provinha, como eu já vi, né? Inclusive a minha mais velha estudou numa crechezinha que tinha prova no maternal, no berçário. Então, assim, mais do que ela ter isso, eu acho importante a criança aprender a respeitar o outro, aprender a ter autonomia, se sentir valorizada por uma pequena coisa que ela faz, sabe? Quando ela vai pegar uma frutinha, que é uma atividade montessoriana, e lavar a fruta, e depois aprender a cortar a fruta, sabe? A colocar água no copo, que é um movimento super difícil para uma criança de 1 ano, 2 anos, né? De ter aquele domínio da jarra e do copo. E tudo é de vidro, nas salas são vidro, louça, porque ela é capaz de fazer determinada coisa de acordo com a idade e supervisionado, né, obviamente. Então é muito legal. Eu até separei aqui uma forma numa escola montessoriana e que a pessoa pode fazer em casa. Por quê? Dani, fala de novo do que você separou, que para mim fugiu aqui um pouquinho. Fala aí. Então, eu separei essa bandejinha aqui, ó. As bandejas são muito utilizadas no método para exposição da atividade ou do material que vai ser trabalhado. E são bandejas muito baratinhas, aqui no Rio vende no Mercadão de Madureira, vende no centro, papo de R$4, R$5. E você coloca a atividade aqui e arruma de forma atrativa. Por quê? A criança, mesmo pequenininha, ela precisa ter aquele interesse. Vou dar um exemplo. Se você fala assim, quer brincar de massinha? Aí você pega a massinha, ó, vou pegar a massinha aqui. Aí você lá certo? Aqui a massinha. Pegou. Ela vai misturar tudo, vai ficar uma maçaroca marrom e acabou. Ela não vai ficar muito tempo ali. Agora, se você pega essa mesma massinha, coloca aqui na bandejinha, eu vou arrumar a bandeja. Aí coloca 2 tampinhas de garrafa. Coloca uma forminha. Essas forminhas aqui, ó, de massinha, é coisa de 5 centavos que vende. Coloca uma forminha de massinha e coloca um palitinho de sorvete, ó, palitinho de sorvete. Aí olha como é que fica a bandeja. Vou mostrar. Vê se dá para ver. Já fica muito mais atrativa, né? A criança já tem outra visão. Ela já vai de outra forma manusear esse material. Então, ela vai explorar com a pazinha, ela vai cortar, ela vai usar a forminha, ela vai pegar a tampinha, vai usar e vai fazer tipo como se fosse um bolinho. Ela vai explorar muito mais. Ela vai ter o cuidado depois, tempo, obviamente, ela vai aprendendo, a guardar nessa mesma bandeja e colocar no lugar.
que é uma coisa que a gente sofre muito com a criança, né? Para ela guardar a bagunça. Então, desde pequenininho, eles incentivam justamente isso. A criança pega, ela brinca com aquilo, ela faz o que ela quer fazer e coloca no lugar, de acordo com o interesse dela. Por isso que é importante, eu até coloquei aqui, a primeira coisa é observar o seu filho, a idade do seu filho, o que ele gosta, quais são os interesses dele naquele momento, se ele está gostando de insetos, se ele está gostando de bichinhos selvagens. Ô, Daniele, Daniele, olha só, será que não Oi. poderia, será que você mesmo, assim, a Daniele, a professora Daniele, ela tem o Instagram dela, ela mostra muito sobre o método mossoriano, né? E, assim, Isso. eu acho que dentro desse teu conhecimento, até do que você falou agora, você poderia desenvolver assim, é simples, né? Um questionário, né? Um questionário para os responsáveis, né? Assim, eu vou Isso. pegar esse questionário e vou ver assim, meu filho gosta de quê? Gosta disso. Então, assim, aí no final, Isso. esse diagnóstico que você vai tirar dessas respostas vai me dizer para onde eu irei, né? O que eu vou fazer. Isso. Então, por isso que eu achei muito interessante disso aí. Mas eu acho que é legal você falar isso e até, de repente, você mesmo, com o teu conhecimento, desenvolver um questionário breve, né? Que vai ficar lá no teu Instagram, ou até um e-book mesmo, de repente, por que não um e-book também Eu já multissoniano? pensei sobre isso, que dá um certo trabalhinho, mas eu estou bem pensando sobre isso, porque muitas mães me perguntam, e aí eu sempre respondo, depende, porque você tem que observar seu filho, porque não adianta eu falar assim, bota uma brincadeira de fazendinha. E a criança detesta, não tem o menor interesse por um bichinho, nem sabe quais são os bichos. Então, assim, aquilo não vai ser legal para ela não vai ter vontade de fazer, entendeu? Não vai ter vontade de brincar e não vai surtir o efeito. Então, observar bem a criança, que ela dá sinais. Ó, a Júlia, por exemplo, vai fazer 2 aninhos. Ela começou a brincar muito de panelinha e comidinha, que ela não brincava antes, só espalhava. Agora ela brinca, bota no fogão, ela pega a massinha e finge que é comidinha, ela quer me dar na boca. Então, vendo que ela gosta disso, eu comecei a montar bandejinhas e coisas desse tipo para que ela tenha interesse e para que com isso ela aprenda a brincar, porque é importante também a criança aprender a brincar sozinha. Porque a gente tem que tirar um tempo para brincar todo dia, mas a criança tem que aprender no ócio. Ela tem que aprender a brincar sozinha também. Não sempre, mas um pouco. Ela não pode achar que todo mundo, eu sempre falo, que a mãe, o pai e as pessoas são bobos da corte, que tem que ficar o tempo todo entretendo e animando. Não, porque na vida não é assim. A gente tem momentos de ócio sozinho, que a gente tem que ter recursos internos para poder, né, achar coisas para se entreter. Da mesma forma, a criança. E aí que entra o lance, não ser sempre um recurso celular. Porque se ela aprende o que ela gosta e tem acessível para ela de forma interessante, bem apresentado, né? Coisas simples, não precisa ser brinquedo caro, não. Porque a Júlia, por exemplo, aqui, ela ama brincar com papelão. É o brinquedo preferido, uma caixa de papelão, bola, aquela bola mais vagabundinha de 1 e pouco, é o que ela gosta. Então, eu sempre falo, não precisa brinquedo caro, tem que ser brinquedo criativo, que a criança precise usar a imaginação e a criatividade. Brinquedo que entrega tudo pronto, eletrônico que entrega tudo, ela não precisa desenvolver nada, porque o brinquedo faz tudo já. Então, ela não precisa usar nem a imaginação, nem a coordenação motora dela, nada, que o brinquedo está fazendo tudo. Então, tem que ser brinquedo que desperte a vontade nela de inventar, de imaginar, como a gente fazia antigamente. Dava aula para o boneco, né? Pegava, escrevia e dava papelzinho e imitava, fazia comidinha. Essas brincadeiras é que desenvolvem a inteligência
digamos, até a inteligência emocional da criança. Porque a criança hoje em dia, ela é muito irritadiça, muito nervosa, porque ela fica muito tempo com o eletrônico e ela tem pouco recurso dentro dela para sair dessa, digamos, ansiedade gerada, sabe? Quando você não tem nada para fazer. Quando a sua mãe não está te dando atenção, a professora, a babá, ou sei lá quem, ela não sabe, porque ela não foi ensinada. Porque a criança precisa ter o recurso. Se ela nunca teve, o que ela faz? Ela começa a chorar, ela começa a jogar tudo pro alto, ela começa a chamar atenção, porque ela não sabe, ela não tem recurso para dizer, olha, eu tô entediada, eu preciso fazer alguma coisa. Realmente acontece isso. Eu tenho o Enoque tem 7 anos, né? Então, assim, eu percebo realmente, quanto mais tempo ele fica com o telefone, mais nervoso ele fica. Então, Exatamente. assim, é nítido isso, e a Fabiana tem percebido também isso. Quanto mais tempo ele fica com o telefone, mais nervoso ele fica, mais estressado ele fica. Então, realmente, assim, para quem é mãe e pai que está assistindo a nossa live, poxa, é super interessante, assim, dá trabalho, claro que dá trabalho, mas só que é uma construção, né? É uma construção, você trabalhar isso. Dá um trabalhinho, mas é o que eu falo. Com o planejamento, é um pouquinho por dia que o resultado é muito grande. Então, assim, todo mundo trabalha, tem os afazeres. Eu também. Eu tenho a Eduarda, de 18 anos, que está em pré-vestibular de medicina. Fabi sabe, já é o 2º ano dela. Aquele estresse, então eu tenho que dar aquele suporte, atenção para a mais velha. A pequena, ao mesmo tempo, quer ficar lá indo atrás dela, o negócio, eu preciso distrair. Meu marido está de home office também, perturbando dentro de casa. Então, assim, coisa para perturbar não falta, tempo também não sobra. Mas o que eu faço? Todo domingo eu paro, deixo ela com ele e penso o que eu vou fazer essa semana com ela para distrair ela. E começo a pesquisar. Você pode usar o Instagram, tem muita gente legal divulgando atividade, coisas legais. O Pinterest tem muita atividade também, que é um outro aplicativo com coisas que você pode baixar, imprimir também. E aí eu faço um bom planejamentozinho de escola mesmo. Eu penso, segunda eu vou fazer isso, terça aquilo, quarta aquilo, preparo tudo, deixo tudo bonitinho. Aqui ela tem os cantinhos dela, tem uma mesinha de plástico, que é onde ela faz tudo que ela brinca. É importante ter um cantinho, um espaço para a criança dentro de casa, próximo eu sempre falo, não é isolado, é próximo dos pais, na sala, em algum lugar que está a família, que não adianta você botar num quarto isolado, que a criança não vai ficar lá sozinha. Então, assim, uma mesinha, um cantinho que você coloque, que ela saiba que é dela, com as coisinhas dela e com alguns brinquedos, não precisa muito, que também muito bagunça a cabecinha dela. Colocar no máximo 6 coisas ali que ela tenha acesso, que ela sozinha pegue. Uma bandejinha com massinha, uma bandejinha com giz de cera e um desenho, ou um papel branco para ela desenhar, um quebra-cabeça, coisas simples, uns pedacinhos de papel e uma tesourinha, se for maior, para ela recortar e colar. Coisas assim que ela vai ter interesse, arrumado bonitinho, não precisa gastar muito, você planeja ali de acordo com os interesses dele e deixa ali. Quando vê que está muito agitado, fala: pronto, não inventar na hora. Deixa ali, organiza bonitinho. Pode ser com brinquedinho, uma bandejinha com panelinhas e massinha, qualquer coisa, de acordo com o interesse. E você vai ver que tem resultado. A criança fica mais calma, ela se sente importante, porque ela tem o espaço dela. E aquele momento ali você pode fazer, num primeiro momento, junto com ela, e depois você deixa ela brincar sozinha. E aí fala: não, agora você vai brincar sozinha, pega lá sua bonequinha. E vai ensinando. É claro que a criancinha pequena, ela não fica muito tempo, gente. Ela não tem poder de concentração grande.
Mas conforme vai crescendo, ela vai tendo. E ela vai... tudo. Muitas mães me perguntam, como é que a fulana faz isso na escola? Porque tem a rotina, a disciplina, entendeu? Tudo na vida é rotina e disciplina. Se a criança sabe que ali é a hora de comer, ela vai comer. Agora é a hora da massinha, ela vai brincar com a massinha. Então, agora, se ela não sabe nada, ela não tem uma rotina, ela não tem aquilo ali acessível para ela, ela começa a ficar irritada. E aí você vai dar o celular e o tablet, fica o único recurso para ela é aquilo ali. E tem uma hora que ela vai ficando esgotada, porque é muita informação. Por melhor que o desenho seja, ele tem que ser dosado, né? E tem que ver quanto tempo está exposto ali. De preferência, eu sempre falo, bota jogando para a televisão, que é uma tela maior. E é uma tela com menos luzes nocivas do que o celular e o tablet, que é menor. Então, separa um momento para isso, que todo mundo precisa e está tudo bem. Agora, deixando claro, criança, gente, dá trabalho. Eu sempre falei isso. E agora, na quarentena, eu vejo muita gente, desesperada. Eu falei, gente, porque eu não aguento, não sei o quê. Gente, você botou no mundo. Eu sou muito cruel nisso, eu falo. Você botou no mundo. Se você não aguenta, quem vai aguentar? Você tem que aguentar, você tem que não aguentar, você tem que gostar, você tem que aprender a gostar, você tem que ensinar o seu filho. Se o seu filho é difícil, é porque alguma coisa está errada. Se ele não consegue, é porque algum recurso ele não teve. Você precisa identificar e ajudar ele a encontrar esse recurso para que ele se torne melhor. Eu digo que os pais, mais do que os professores, os pais têm que ser o norte da criança. Você tem que ser aquela pessoa que dá o suporte, que ensina também. Não pode esperar que a escola faça tudo, porque os pais vinham naquela sequência que a escola faz tudo. Veio essa pandemia, essa quarentena, e agora? Nem conhecem os próprios filhos. Não sabem o que os filhos gostam. Não sabem como acalmar os filhos. Não sabem como fazer nada, porque a criança passava 12 horas na creche. Então, e não se interessava em saber o que estava fazendo. Isso não pode, gente, é necessário? Mas tem que ter um tempo seu, nem que seja 1 hora por dia, meia hora, dedicado ao seu filho, para você conhecer, para você entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele fica triste, o que ele se sente com medo, porque você que vai dar esses recursos. É na infância que se constrói a pessoa lá da frente. Lá na frente você vê aquele adulto frustrado, aquele adulto que é grosseiro. Que ele na infância faltou. Criança precisa de atenção, de afeto, dedicação. E dá trabalho. Alguém tem que se dedicar a ela, seja pai, seja mãe, avó. Alguém, a criança precisa disso. Não adianta achar que vai dar tudo material e está tudo bem. Não vai funcionar. Daniele, vamos seguir alguns passos. O primeiro passo, qual seria o primeiro passo para uma mãe hoje que não tem, não tinha essa rotina com os filhos, né? Não tem uma disciplina com os filhos? Qual seria o primeiro passo dela agora? Ela entendeu um pouco do método Montessori, como você utiliza, e ela quer começar a colocar em prática o que você falou aí. Qual seria o primeiro passo? Primeira coisa, observar seu filho. Tira um dia, senta, igual assistindo um filme. Senta perto e começa a observar. Brinca junto e observa os gostos dele, o que ele gosta de brincar. Se ele gosta de brincar de bloco, de carrinho, de panelinha, de massinha. Eu até fiz uma colinha. Se ele gosta de pintura, de colagem. E anota. Poxa, ele se interessa por isso. Ele não gosta de brincar disso. O que ele não gosta, num primeiro momento, elimina. E tira aquele brinquedo dali que está só ocupando espaço. Faz uma limpeza junto com ele e fala assim, meu filho, vamos pensar assim, o que a gente pode doar? Que isso aqui você não gosta mais de brincar. Separa. O que você gosta muito de brincar? Deixa num outro separado. E o que você gosta mais ou menos? Num outro. Faz 3 pilhas. Separado isso,
deixa só o que ele mais gosta exposto para brincar. E depois você vai dando um rodízio, vai trocando. Por isso que eu sempre falo, deixa de 4 a 6, né, brinquedos, ali bem acessível. Quando você vê que ele não está mais se interessando, você vai trocando, para que ele consiga explorar bem aquele brinquedo, como eu te falei, e que ele tenha interesse, porque às vezes a criança tem um baú cheio de brinquedo, ela vira tudo, ela não brinca com nada, e sai fora e vai ver o celular. Porque não tem interesse, aquele brinquedo tá tudo misturado ali, ela nem sabe para que ele serve. Então, assim, arruma direitinho, tem uma massinha, pega uma bandejinha, um potinho, alguma coisa, arruma bonitinha a massinha, pega 2 tampinhas, pega um palitinho de sorvete ou uma faquinha dessas de comidinha, bota de um jeito atrativo, bonitinho, arrumadinho ali, um cantinho para a criança. Faça um cantinho que ela se sinta, esse é o meu espaço. Seria o primeiro passo. Depois, eu acho que seria tirar um tempo exclusivo para brincar com ele por dia, sabe? A melhor hora para a família, aí vai de cada família, né? Se é de manhã, se é à tarde ou se é no finzinho do dia. Você acha interessante anotar isso, fazer uma agenda, botar assim, acordou, fazer isso, você acha interessante ter essa organização ou não? A gente utiliza muito fazer numa cartolina para mostrar para a criança desde pequenininho como vai ser o dia dela. Aí bota com desenho, pega um desenhozinho ou foto da própria criança e bota tal hora, acordar. Depois, café da manhã. Depois, hora da brincadeira com a mamãe. Depois, hora de brincar sozinho. Depois, leitura do livrinho. Aí, almoço, soninho da tarde. Depois, pode ver um pouquinho de tablet. Para a criança saber o que vai acontecer no dia dela, porque ela se sente segura. Quando a criança não sabe o que vai acontecer, ela se sente insegura e ela fica ansiosa e agitada. Se ela sabe todos os dias o que vai acontecer, rotina é importante. Por isso que na escola funciona. Esse é o segredo da escola. É rotina. Tudo acontece, basicamente, claro que tem exceções, mas tudo acontece de uma certa forma igual. Então a criança sabe o que vai esperar e o que vai acontecer. A mãe pode fazer isso à mão mesmo, com cartolina, colocando a fotinho, sabe, da criança ou de alguma gravura de revista e deixar exposto ali na parede para ela ver, para ela saber. Aí quando a mãe fala, não, agora almoçou, agora é hora do quê? Do banho. De acordo, obviamente, com cada família. E todo dia mostrar ali para ela, agora o que a gente vai fazer? Livrinho, hora de dormir. Isso é muito importante para a criança. Ela sabe o que vai acontecer e com o tempo ela vai começar a cobrar. Mãe, tá na hora do livrinho. Quando a mãe fala, tá na hora de dormir, mas pulou o livrinho, contar a história. Então, você tem que também seguir aquela rotina, né? E preparar o ambiente, porque é o que eu sempre falo, no método Montessori, os ambientes são preparados. Você prepara um ambiente para a criança se sentir importante. Então, a criança tem cantinho do desenho, a criança tem sempre um espelho para ela se olhar, para ela ver o cabelo dela, para ela se pentear, para ela ter o autocuidado. Você deixa à disposição agora, né, pode deixar um paninho com um lencinho umedecido, alguma coisa para limpar a mãozinha sozinha. Depois você lava melhor. Mas se for maiorzinho, pode inclusive deixar uma bacia com um sabonetezinho para ele aprender a lavar a mão dele. Mesmo que molhe, gente, um pouco, que suje um pouco, faz parte do processo. Com o tempo, a criança vai tendo mais disciplina, vai aprendendo, e ela mesma vai limpar e secar. A Júlia, com 2 anos, ela derruba as coisas, ela pega a vassourinha, pá. Óbvio que ela não consegue catar direito, mas ela tem a iniciativa, e ela tem a vontade de limpar. E ela suja a mão e ela pede, sujou, para lavar. Então, assim, tudo é o que você dá para a criança também. Então, prepara aquele cantinho, pega o que tem em casa, usa material reciclado, né? O próprio material da escola que as escolas estão mandando, deixa de forma interessante para a criança, sabe? O dever e a rotina. Se é de manhã a hora do dever, é de manhã a hora do dever.
A não ser que aconteça, a criança está doente, alguma coisa assim. Mas fora isso, não, para que ele entenda. Não, você agora tem que fazer o seu dever. Vamos fazer o dever, depois a gente vai brincar. Para que ele entenda que tudo tem um começo e um final, e ele saiba o que vai acontecer dali para frente, entendeu? Então é isso que eu falo, é arrumar de forma atrativa, deixar acessível para que a criança pegue. Esse negócio de brinquedo em cima do armário, gente, não dá. Tem que ser a criança pegue sozinha o seu brinquedinho e guarde sozinha também. E deixar ali exposto. Isso seria o fundamental para começar a desenvolver a autonomia e para que essa criança tenha interesse pelos próprios brinquedos. Eu sempre falo um desafio: pega um brinquedo que ela não vê há muito tempo, que está no fundo do baú, que está guardado, e dá. Parece que acabou de comprar. Tamanho o interesse da criança, que ela nem lembrava que tinha aquilo. Então, o rodízio funciona para isso, para que todo brinquedo pareça novo, interessante. Porque se tem muito, todos nós somos assim. Se a gente tem muito, a gente não quer, não tem valor. Então, pouca coisa organizada de forma atrativa. E funciona, gente. Pode acreditar. Eu nunca imaginei que funcionasse. A Júlia, minha filha, é um bebezinho agitado, levadinho, cheio de energia, e ela senta, faz o negocinho dela, ela pega a bandejinha, ela bota, às vezes derruba tudo, às vezes bagunça, às vezes joga, mas ela senta e faz, e eu vejo que ela fica feliz de ter as coisinhas dela, e quando eu faço alguma coisa nova, eu vejo o interesse como se fosse um brinquedo. Eu fiz agora recentemente um negocinho aqui, eu vou até mostrar, com insetos no papelão. Eu imprimi o desenho dos insetos, recortei, colei no pedaço de papelão de uma caixinha e passei durex. E aí eu dou as pecinhas correspondentes para ela fazer o pareamento, que é ver quem é igual e colocar em cima. Gente, ela adorou isso. Você vê, um brinquedo feito de papel e papelão. Eu não gastei nada. Para não dizer que eu não gastei nada, eu imprimi, né? O papel, gastei um pouquinho da tinta da minha impressora. Mas fora isso, durex e papelão que eu tinha em casa. É uma das atividades que ela mais brinca. Quer dizer, não precisa gastar muito. Você tem, e agora eu fiz pro aniversário dela da Peppa Pig, ó. Peguei o desenho da Peppa, botei no papelão, e aí vou falando, cadê a Peppa? Aí ela coloca, e a Zoe? Porque eu estou estimulando ela a falar. Então, você tem que ficar repetindo para a criança, né, ter vontade de falar. Você vê, coisas com papelão. Então, assim, dá para todo mundo ter. Tira um tempinho, faz e vai vendo de acordo com. Dani, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Olha só, vou até falar uma coisa. A Fabiana tá online, a Fabiana tá aí, né, aqui. Eu vi Assim, aqui. eu realmente, assim, pelo que eu tô pensando aqui do Enoque, né, meu filho, né, aqui, porque assim, é uma live, é profissional, mas também é um bate-papo. Muitas coisas que os entrevistados falam servem para minha vida também, como você está falando, então, eu com certeza está servindo para minha vida. Então, assim, eu não descarto isso não e nem tenho problema em falar. E realmente, assim, eu estou pensando aqui em termos do Enoque mesmo, o Enoque, a Fabielle, que é a minha filha, né, que é minha enteada, ela faz medicina, ela estuda, faz medicina, né? Então, assim, ela tem um quarto praticamente para ela. O quarto não é dele, né? Uhum. O quarto não é do Enoque. Então, ele não sente que aquele quarto é dele. Então, nós temos o nosso quarto. Então, realmente, ele não tem um lugar que ele fale assim, esse aqui é o meu lugar. E realmente, assim, a Fabiana está escutando isso agora, a gente tem que separar mesmo, nem que seja um cantinho na sala que tem ali, ou um cantinho que tem. Na cozinha tem um espaço bom também, a cozinha é muito grande também. Nem que seja um espaço, para criar um espaço que seja dele. Que bote a mesa dele ali, que tenha as coisas dele ali. A mesinha que ele dele, os brinquedinhos dele. Porque todo mundo precisa. Você imagina você vir numa casa que tudo é no alto,
meio que inacessível para você, e tudo tem dono. Você é tipo meio que excluído, porque a gente trata a criança meio que excluída, sabe? É verdade. Não pode, não pode, isso não é seu, isso não é seu. Não, a criança tem que ter um espaço perto da gente, não é isolado. É aquela mesinha, aquela bagunça. Gente, quem tem filho não tem casa arrumada, bem decorada. Esquece isso. A casa tem que estar viva, tem que estar com as coisas da criança. A minha casa vive uma bagunça. No final do dia eu vou lá, cato tudo, arrumo, limpo, passo água sanitária para matar esse vírus, pronto. No dia seguinte tá tudo bagunçado de novo. Porque não tem como. Ou você vive, ou você tem a casa decorada. Se você entrar numa casa com criança, que a casa está tudo no lugar, não tem nada fora do lugar, tem um problema sério aí. Porque não é normal. A criança precisa ter aquela liberdade. É a casa dela, gente. A casa é da criança também. Ela precisa ter um cantinho, uma mesinha. Eu já vi, eu sigo pessoas que tem só um cantinho, uma mesinha que o pai construiu com madeira usada, fez a mesinha, mas tem aquele cantinho lindo com as coisinhas dela ali. Pronto, é o suficiente para ela se sentir parte viva daquela família. Porque senão a gente cria a criança como se ela não tivesse tanta importância, e aí ela vira adolescente, já está problemático, né? Pelos hormônios, já fica pior ainda, e quando vira adulto, tem outros problemas. Então, assim, olhar a criança e tratar como gostaria de ser tratado, né? Essa é uma mudança que eu tive com o nascimento da Júlia, com relação ao olhar para a criança. A criança, você tem que olhar ela sempre como olha para outra pessoa qualquer da família. Ela tem sentimentos, se ela está chorando, se ela está triste, né? Você tem que entender aquele sentimento, não falar, ai, não chora, engole o choro. Eu já fiz muito isso. Isso é muito. Não, a mamãe compreende, você está triste, você está chorando, mas isso não pode ser feito agora. Não é ser permissivo, é simplesmente entender, porque é muito ruim quando você é adulto e você chora e alguém fala para você, você tá não fala engole o choro, né, quando é adulto, mas tá fala... de palhaçada, tá de palhaçada, tá besteira. Tá de drama. Gente, cara, a pessoa se sente muito mal. E é como a criança se sente também. E ela não sabe nem se expressar. Então, assim, começar a olhar a criança de outra forma para que a gente possa lá na frente ter uma geração e pessoas melhores nesse mundo. Porque a gente já viu que o método antigo não deu certo. Né? Nós somos pessoas boas, acredito, todo mundo está assistindo, mas o mundo é um mundo doente. As pessoas são doentes, as pessoas são más, no geral. E isso prova que a gente tem que repensar muito dos recursos, muito das coisas que a gente fazia. Porque se você quer um resultado diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente também, né? Exatamente. Não dá para ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E você está certíssimo, mano. Não dá. E realmente, a partir de hoje, aqui em casa vai mudar. Assim, mudar para melhor, porque assim, a gente tem... vamos colocar junto com a Fabiana, nós dois, né? A gente tem realmente, assim, sido omisso, né? Omisso em relação a isso, por falta de conhecimento realmente, né? Então, assim, a gente vai... Muita gente age assim porque não tem conhecimento, porque a gente aprendeu assim, né, Fábio? A gente foi ensinado assim, a gente viveu assim, né? A criança não tinha voz, pelo menos meu pai cansava, meu pai era um ótimo pai, mas ele sempre falando para mim, criança não pode falar quando o adulto está falando, criança não pode se meter, criança não pode fazer, criança não pode. Criança é tipo um objeto que fica ali de lado enquanto é criança e depois, né, quando virar adulta é que ela pode falar. Só que aí ela não tem mais o recurso. Então, assim, a gente aprendeu assim e foi replicando, né? Então, para a gente ter um resultado diferente hoje, a gente tem que mudar um pouco. Não tudo. Muita coisa é boa, mas muita coisa não dá mais para esse mundo de hoje. Para o mundo que a gente quer, né? É porque não dá para ignorar o digital. Não dá para tirar o celular, não dá para tirar o tablet, não dá para tirar a televisão. Porque também é uma geração que é a geração de multimídia. Vai ser uma geração dessa. Mas só que existe a necessidade de trabalhar também em relação a escolhas de detalhes. Eu com meu outro filho,
teve uma época que o meu outro filho, do meu primeiro relacionamento, eu levava ele muito para a praça. Meus filhos, a gente levava muito para a praça, sempre levamos muito. Por faltar condições financeiras, para que vai para shopping? Vamos para a praça, vamos brincar. E eu tenho um cunhado, e até minha cunhada está assistindo aí, a Juliana e o Reinan, que eles têm muito brinquedo. Vai para a praça, eles levam, parece que vai levar, eu estou levando tudo para a praia. Então assim, eu tenho aprendido com ele também isso. Então, assim, a gente começou a ir muito para a praça. E uma vez, há muito tempo atrás, né, eu fui questionado na justiça, até na justiça, porque eu levava meu filho muito para a praça. Que eu tinha que levar ele para lugares, sério, eu tinha que levar ele para outros lugares, shopping e tal. Então, eu fui muito questionado na justiça em relação a isso. E, assim, eu tenho aprendido muito, assim, com o meu concunhado, o Renan, se estiver aqui, a esposa dele tá, que é a Juliana, eu aprendi muito com eles em relação a isso. A jogos, a brincadeiras, a corda e tudo. E quando eu faço o meu aniversário mesmo, dia 9 de janeiro, eu não sei se foi esse, acho que foi esse mesmo, ou foi o passado. Eu fiz na praça, eu sempre faço na praça meu aniversário, para as crianças brincarem, para a gente brincar junto na praça. Lógico, gente, o melhor lugar eu faço dentro de casa. A criança vive presa, aí você vai botar ela presa em outro lugar? A praça é ótimo, a praia é ótimo, criança ama praia. Ao ar livre, na lagoa, coisas ao ar livre. Infelizmente, a gente está no momento que não pode usar esses recursos, mas... agora é um momento atípico. Mas mais uma lição para a gente valorizar. Como é bom ter a liberdade de poder ir para, por exemplo, um parque aberto e a criança correr. Uma coisa que a gente tinha, nunca deu valor, né? E agora aí, que a gente tem a falta que faz. Uma praia, uma coisa simples, de graça, né? A falta que isso faz. Então, assim, muitas das coisas que antes tinham valor vão deixar de ter, né? Você vê, o que adianta hoje o shopping? Você tem um monte de roupa. Se você está em casa, no caso, não tem nem onde botar roupa. Eu até vi no Face esses dias falando, minhas roupas de sair devem ter achado que eu morria, porque eu não pego mais. É desse jeito. Entendeu? Você tá como? Ou de pijama ou com roupa de casa, né? Quando tá trabalhando, a gente bota a blusa daqui para cima, se arruma, e o resto continua do pijama. Então, assim, tem que repensar. E com criança, mais ainda. Eu tô aproveitando essa quarentena para pensar desde que a Júlia nasceu, mas... mais do que nunca, valorizar o que tem valor, o tempo com a criança, se dedicar, dar aquele momento ali, porque aquilo ali não vai voltar nunca mais, gente. A minha mais velha hoje em dia, pouco quer ficar comigo. A Fabi deve ter essa noção, elas crescem, elas têm a vida delas, vão viver a vida delas, e a gente fica pra lá, entendeu? E é normal também, todo mundo tem que seguir sua vida. É a vida. É a vida, mas enquanto você tem ali o filho pequeno, gente, você é tudo para aquela criança. Então, assim, ter aquela responsabilidade que tudo que aquela criança precisa hoje é o pai e a mãe dela. Então, assim, se dedicar, como se dedica a um trabalho, como se dedica a ser bem-sucedido no trabalho, eu, particularmente, prefiro ser bem-sucedida como mãe, de deixar uma pessoa boa para esse mundo, alguém bom que vai ser, que vai contribuir de alguma forma, uma pessoa de coração bom, uma pessoa que tem empatia com a outra, que tem cuidado com o próximo, que gosta de ajudar, que é do bem, porque eu acho que é isso que a gente está precisando. Então, assim, para isso precisa dedicação. E na verdade, assim, a nossa live já está acabando até, daqui a pouco eu pedir suas considerações finais, foi muito rápida, e foi maravilhosa, assim, e acontece muito, assim, tu vê às vezes quando uma pessoa mais velha vai num estádio de futebol e o time perde e ela quer brigar com todo mundo, quer bater em todo mundo. Isso aí foi uma falha na infância, entendeu? Porque você não está acostumado a perder, não está acostumado a um monte de detalhes. Então, realmente, a gente tem que trabalhar isso nos nossos filhos. E eu, assim, eu vou te dar as palavras finais, Dani, e eu, assim, eu quero te agradecer muito, não só pro FS Clube, mas também para o Fábio, para o pai Fábio, né, para a mãe Fabiana, porque, assim, realmente, eu tenho muito para melhorar mesmo. Eu tenho certeza absoluta. Quando eu sair daqui agora, eu vou ser um outro pai, um pai melhor.
com essa live, porque assim, isso mexeu realmente comigo e me disse assim, você estava no caminho errado. É hora de voltar e ir para o caminho correto, mudar o caminho. Porque errar, a gente erra. Agora, burrice, a gente permanecer no erro. Então, assim, é hora de voltar. Peraí, vamos ver onde nós erramos, onde estamos errando. E vamos para o outro caminho. Então, assim, eu quero te agradecer. É o que eu sempre falo. Não, eu que te agradeço, foi muito bom. E é isso aí, todos nós estamos o tempo todo, erro e acerto, erro e acerto. Eu errei muitas coisas com a minha filha mais velha, né? Que é uma distância muito grande, 18-2, vocês também passam por isso. E Deus me deu essa oportunidade de ter uma pequenininha agora e repensar muito das coisas, dos preconceitos que eu tinha. Que eu tinha muito preconceito com muita coisa com relação à educação, que eu vi que na prática, lá na frente, vai fazer falta. Então, todo mundo tem que ter a chance de repensar, de mudar, gente. Se a gente não muda, a gente já morreu, né? Então, assim, todo mundo tem que olhar agora para seu filho, a sua filha, de um outro modo e tentar dar o melhor. E também, assim, se permitir errar, porque todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo vai errar. Mas, assim, reconhecer o erro e tentar sempre melhorar, porque eu acho que é isso que é a maior lição da vida, é a gente querer sempre fazer melhor em cima de um erro, um certo, e falar para a criança, às vezes pode até falar, poxa, meu filho, desculpa, eu fiz tal coisa, mas eu errei, e agora eu vou fazer diferente. E segue para frente e vamos lá que tá todo mundo praticamente no mesmo, não no mesmo barco, mas no mesmo mar. Então a gente tem que remar junto, não é mesmo? E olha só, eu vou deixar essa live, se alguém te perguntar, essa nossa conversa, eu vou colocar no YouTube, lá no canal, no FS Clube. Eu vou dar editadinho de leve e vou colocar ela toda lá. E assim, deixa o teu contato, deixa o teu Instagram. Você também vende alguns materiais também. Você tem 1 minuto e meio, Dani. Gente, quem quiser me segue lá, é Dani Leão, Educando com Apego. Eu vou o Fábio tá aqui, é só clicar e seguir. Eu também vendo alguns kits de materiais para quem, né, nessa quarentena não tem, eu tenho um estoquezinho ainda. Então, assim, para quem precisa, para fazer uma atividade com o filho, ou quem nem gosta de montar atividade, que é uma atividade pronta, como as que eu exponho lá no meu Instagram, eu faço personalizada, de acordo com o interesse da criança. É só me chamar lá no direct, a gente conversa e eu monto tudo com precinho mega acessível, mais para ajudar a divulgar o meu trabalho mesmo e para ajudar outras mães a fazerem as atividades com o seu filho, porque nem todo mundo tem habilidades manuais, esse tipo de coisa, mas também tem interesse. E o importante é você fazer. Não importa como, o recurso, eu ajudo lá gratuitamente, eu posto todo dia atividade, stories e tudo, mas quem quiser comprar pronto também, eu tenho os kits, é só me seguir. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, obrigadão mesmo. 15 segundinhos, acabamos em cima do laço. Mas assim, eu te agradeço de novo, muito, muito, muito mesmo. Manda um beijo para tuas filhas. Sucesso mais para você.